Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer o último vídeo da série de limites indeterminados com a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Vou colocar aqui um card para a parte 2 desse vídeo e se vocês procurarem no canal tem a parte 1 também. Nas últimas aulas a gente viu na parte 1 a teoria, a base de como resolver esse tipo de indeterminação. Na aula 2, nós aprofundamos esse conhecimento aplicando em mais exemplos. E agora, na aula 3, a gente vai passar por esses tópicos. A gente vai, primeiramente, fazer mais um exemplo de radical e racionalização, que é similar ao que a gente já trabalhou nos últimos vídeos. Vou trazer a técnica do L'Hopital, né, que requer um conhecimento de derivada, mas se vocês não tiverem conhecimento de derivada ainda, é uma matéria que a gente não falou ainda aqui no canal, não se preocupa, porque o que a gente já passou até agora já é o suficiente para vocês conseguirem resolver os problemas. Mas se por algum motivo você já tiver conhecimento de como derivar, essa técnica adianta bastante o processo de resolver o cálculo. Também vou trazer a dica de comparação das ordens de crescimento, que ajuda a entender como as funções elas estão interagindo umas com as outras e como chegar num resultado mais rápido através dessa análise. E um exemplo de logaritmo com raiz, que a gente vai aplicar tanto o L'Hopital quanto essa comparação de ordem de crescimento. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo de radical e racionalização. Como vocês podem ver, ele é muito similar ao que a gente já trabalhou nas últimas aulas, então eu vou passar ele de forma breve. Como vocês podem ver, analisando esse limite, a gente chega aqui no infinito mais infinito, a raiz do infinito, menos infinito, sobre infinito. No final vai ficar essa determinação que a gente tem trabalhado, né, o infinito sobre infinito. E para resolver ela, a gente vai multiplicar pela conjugada. Porque quando a gente tem este produto aqui, a gente vai conseguir simplificar e resolver muito rápido esse limite. Olha, vocês podem ver que fazendo esse produto aqui da conjugada, a gente resolve aqui, a gente some com essa raiz quadrada, né? E chega numa simplificação que todo esse numerador vira apenas 3x. E como no numerador surge esse x aqui, a gente consegue cortar, né? Que a gente está ficando só com o x no denominador, e aí a gente sabe que um número qualquer sobre o infinito, ele vai tender a zero. Então, é um limite que pode parecer complicado de resolver, mas que se conseguirem ter essa visualização de que multiplicar pela conjugada torna uma simplificação bem rápida, a gente resolve esse limite de forma muito fácil. Passando agora para o exemplo do L'Hopital, a gente tem esse limite aqui bem curtinho, que também chega em infinito sobre infinito. E a regra do L'Hopital, né, essa técnica do L'Hopital, na verdade, o que a gente faz é derivar tanto o numerador quanto o denominador de formas individuais. Aplicando aqui, nesse caso do limite, a gente vai ter que a derivada de x é 1. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então, para aplicar L'Hopital, tudo que a gente precisa fazer é derivar o numerador, derivar o denominador e substituir cada uma dessas partes pelas suas derivadas, que é o que a gente faz aqui nesse exemplo. Quando a gente substitui aqui o x por 1 e o limite de x por 1 sobre x, no final a gente fica só com limite de x. E uma vez que x tende a infinito, o resultado é infinito. Então, assim, é uma técnica que pode facilitar muito a vida da pessoa que está resolvendo esse limite, mas como eu falei lá na introdução, isso depende que vocês tenham um conhecimento de derivadas. Caso vocês ainda não tenham aprendido, né, podem usar tranquilamente todos os outros métodos que a gente fala aqui no canal, mas se vocês tiverem já esse conhecimento, por algum motivo já viram essa matéria,
em algum outro curso, ou se vocês estiverem revisando o material de cálculo, né, e já souberem fazer a derivada, o L'Hopital é uma forma muito simples de resolver diversos problemas que a gente tem em cálculo, tá? Então, vale muito o uso dele e praticar as aplicações que esse recurso pode trazer para a gente. Agora, gente, vendo ordens de crescimento, eu acho que essa é a dica mais importante deste vídeo. O L'Hopital é uma técnica que ajuda muito, torna as contas muito mais simples. Ao invés de você ficar desenvolvendo um monte de coisa, você aplica ali a derivada, numerador, denominador e resolve o seu problema. É ótimo. Mas as ordens de crescimento, elas são muito importantes, não apenas pela ajuda que ela dá em si, mas porque é uma forma diferente de você olhar para o cálculo. A gente aprende matemática desde novinho e eu acho que a gente aprende a ver as contas de uma forma muito pragmática. A gente aprende a fazer continha, né? 1 mais 1, aprende a multiplicar, aprende frações, mas a gente não faz nenhuma conta à toa. Tudo aquilo ali tem um significado. E quando a gente chega nesse momento de estudar cálculo na graduação, isso se torna mais significativo ainda, né? A gente vê muita gente brincando em ensino médio sobre como não vai usar aquelas contas para nada na vida, porque é uma coisa genérica, às vezes a pessoa não vai seguir a área de exatas, né? Mas estando na faculdade, a gente vê como sim, tudo aquilo que a gente estudou até agora tem um significado, tem uma utilização. E o que a gente vai estudar aqui em cálculo e nas matérias seguintes, tanto relacionadas à matemática, estatística, seja o que for, elas têm um significado, elas têm um porquê. Integral, que é uma matéria que vai ser vista mais para frente, por exemplo, não é só uma conta chata de aprender, é uma forma mais complexa de calcular áreas que exigem uma forma mais complexa de ser calculada, né? Então, é muito importante ter essa visualização, né, essa mentalidade de entender o que aquela conta significa. Não apenas aprender a fazer um cálculo, né? É a diferença de uma pessoa que sabe apenas fazer uma conta e uma pessoa que entende cálculo. Isso tem diferença agora, isso tem diferença no futuro. É a diferença entre um conhecimento ficar mais consolidado ou não. Então, assim, ordem de crescimento muito importante, porque vai ajudar a você, às vezes, resolver uma conta de forma muito mais rápida, porque você está entendendo o que está acontecendo. E também vai facilitar, vai reduzir o seu trabalho. Aqui eu trouxe uma tabela com alguns exemplos e comparação de como cada função cresce, né? Mais rápido ou mais lenta. O log, por exemplo, ele, dessas opções aqui, é o mais lento de todos. E conforme a gente vai mudando aqui a função, a gente vai aumentando a velocidade de crescimento dela. Então, o x elevado a vai ter um crescimento médio, um a elevado a x vai ser rápido, x fatorial é mais rápido ainda, o x elevado a x cresce muito rápido. E aí, eu trouxe também, que está no próximo slide, um vídeo comparando esses gráficos, que também é uma forma muito legal de vocês estudarem, para vocês consolidarem esse tipo de conhecimento, que é aplicar, pega um GeoGebra, o vídeo que eu fiz aqui, que vocês vão ver, eu fiz no GeoGebra. Então, aplica a função que vocês estiverem trabalhando, seja fazendo limite, seja fazendo qualquer coisa, olha a cara daquele gráfico, sabe? Olha como é a curva. E isso vai ajudar vocês a entenderem alguns conceitos de cálculo, tanto o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 2, então a gente vê muito questão gráfica. E o GeoGebra é uma ótima ferramenta para isso. Aqui, esse primeiro gráfico que a gente tem é o logaritmo, né, que é uma função muito conhecida da gente. A gente consegue ver que ele cresce bem pouquinho, né, ele demora para crescer. Vai se estender aqui ao infinito, crescendo de forma muito devagar. Aí, a próxima curva que a gente vai colocar, que é o x elevado a a, aqui o a está setado em 1, né, que como a gente viu
na tabela do slide anterior, esse crescimento vale para o x elevado a a quando a é maior do que zero, né? Então, a gente tem basicamente o x elevado a 1, é só x, a gente tem esse crescimento aqui que é uma reta, e cresce muito mais rápido do que o logaritmo, né? Como a gente consegue ver. Quando a gente aplica o a elevado a x, aí o a ele tem que ser maior do que 1 no caso, né? Então, aqui eu setei o a em 2 e a gente vê a segunda curva que a gente trabalhou já mudou a função, que antes era só x, então era uma reta, agora é x quadrado, e o a elevado a x tem aqui um comportamento de crescimento que acompanha, né, aproximadamente a função de x elevado a a, só que lá na frente essa curva se torna mais rápida, o crescimento, né, que eu vou mostrar mais para vocês. Quando a gente sobe, tá vendo? Ela é mais rápida, depois ela fica um pouquinho mais devagar, só que quando a gente vai para números maiores, tá vendo? Ela é expressivamente mais rápida. E em último lugar, eu acrescentei, último não, na verdade, ainda tem o x fatorial. O x fatorial, a gente consegue ver que essa curva aqui cresce mais rápido ainda do que as outras que a gente viu antes. E o x elevado a x é a mais rápida de todas, a gente vê essa diferença. Enquanto a gente tem algumas aqui que são bem próximas, né? O x elevado a x vai bem mais rápido do que as outras curvas. E descendo um pouquinho, só para poder ver o comportamento de cada uma, né? Que são comportamentos já conhecidos, são gráficos que a gente já está acostumado a trabalhar no curso. Então, assim, gente, usem o GeoGebra, entendam o que vocês estão calculando e não apenas aprendam a calcular. E agora a gente vai ver um exemplo aplicando essa ordem de crescimento aqui em logaritmo e polinômio. Bom, agora o exemplo de logaritmo e raiz, a gente tem esse limite em que no numerador nós temos o ln de x e no denominador nós temos x elevado a 1/3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de x, né? Dessa forma a gente chega na indeterminação do infinito sobre infinito. E como eu falei lá na introdução, a gente vai resolver essa questão usando tanto o L'Hopital quanto a comparação das ordens de crescimento dessas duas funções que a gente está trabalhando. Aplicando o L'Hopital, como a gente viu na parte da aula específica dessa técnica, a gente vai fazer a derivada do numerador e a derivada do denominador. Depois a gente vai substituir cada uma dessas partes pelas suas respectivas derivadas. Então, o ln de x tem como derivada 1 sobre x, que foi o que a gente viu também na última questão. A derivada de x elevado a 1/3 a gente calcula como? O que estiver no expoente vem para fora do x, né? Então, esse 1/3 desce aqui para fora. E a potência a gente vai diminuir 1 grau dela, então a gente vai pegar 1 sobre 3 menos 1. Que vai dar menos 2/3. Quando a gente substitui essas partes pelas suas derivadas e trabalha algebricamente com essa função, a gente chega nesse resultado de 3 sobre x elevado a 1/3, né? Então, é 3 sobre a raiz cúbica de x, que vai ser um número qualquer sobre infinito, dentro do limite, né? E como a gente já sabe, um número sobre infinito tende a zero. E a gente chega nessa resolução bem rápida com o L'Hopital. Mas, como eu falei antes, a gente também consegue resolver essa questão olhando as ordens de crescimento dessas funções. E a gente vai comparar esses resultados. Como a gente faria isso? Como a gente viu no slide de ordem de crescimento, o tipo de função x elevado a algum número positivo, né, algum número maior do que zero, ele vai crescer mais rápido do que o ln. Que o ln, se vocês lembrarem daquela tabela que a gente viu, é a função que cresce mais devagar, né? O ln, para vocês lembrarem, não precisar voltar no vídeo, ele tem aquele formatinho assim, que cresce bem devagar. Quando a gente viu no gráfico anterior, né, na apresentação dos gráficos, a gente estava olhando o x elevado a 1, então era aquela reta, né?
crescia muito mais rápido. Para qualquer A aqui em cima maior do que zero, vai crescer muito mais rápido do que a função ln. Então, aqui, nesse caso específico, a gente sabe que o denominador ele cresce mais rápido do que o numerador. Uma vez que o denominador está crescendo mais rápido, isso significa que ele vai chegar no infinito primeiro do que o numerador. Quando o numerador ainda for um número qualquer resultante dessa função aqui, o denominador já virou infinito. Então, a gente já tem um cenário de um número qualquer dividido por infinito tende a zero. Então, apenas analisando o crescimento dessas duas funções, a gente já sabe que o resultado é zero, sem precisar fazer conta nenhuma. Uma forma de visualizar isso, né, de chegar nessa... ou conferir, né, para tentar relembrar, às vezes está na prova, não tem certeza se lembra qual cresce mais rápido que a outra, não lembra bem do gráfico, está nervoso, é só aplicar uma tabela semelhante a essa daqui, onde a gente tem algumas opções de x e a gente aplica cada uma das funções a esse x. Então, quando a gente tem um x igual a 10, essas funções elas têm um resultado parecido. Mas quando a gente vai o x para 1 milhão, a gente já vê que a diferença entre elas é muito grande, né? A raiz cúbica de x ela já está num valor muito acima do ln de x. Então, a gente sabe que ela cresce muito mais rápido. Se fosse o contrário, por exemplo, se fosse a raiz de x dividida pelo ln de x, a gente teria o quê? Um numerador crescendo muito rápido, chegando no infinito antes do denominador. Então, a gente teria infinito sobre um número qualquer. Esse limite resultaria em infinito e não em zero. Por isso que eu falei, gente, que a análise da ordem de crescimento, ter esse tipo de conceito bem fixado na mente, ajuda muito a resolver os problemas, chega num resultado de forma mais fácil. Claro que não vão ser todas as questões que a gente precisa resolver que vão ser tão simples. Aqui a gente está trazendo, né, só um ln, só uma raiz cúbica, para poder mostrar como é que funciona. A ideia aqui não é complicar, resolver uma conta super complexa. A ideia é que vocês entendam um conceito para poder aplicar nas questões que vocês tiverem que fazer. Então, em alguns casos, vai ser um pouco mais difícil ter essa visualização do que cresce mais rápido do que o quê. Mas eu garanto que vai servir de muita ajuda por aí. Bom, pessoal, muito obrigada. Com esse vídeo, a gente encerra a série de indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Eu espero que tenha sido de muita ajuda para vocês e espero que vocês aproveitem todo o resto do conteúdo que a gente tem aqui no canal, que a gente se esforça para cobrir a matéria toda de forma muito didática. Espero que ajude muito vocês.